Olá, pessoal do sexto. Eu estou aqui para gravar para vocês uma revisão para a prova de geografia que vocês têm essa semana, certo? Então, eu vou revisar os principais pontos aí que vão cair na prova, tá? Para a revisão, eu vou tentar separar em pelo menos dois vídeos. Então, nessa primeira parte, eu vou falar do espaço geográfico, um pouco das transformações, né, do ambiente, desse espaço geográfico e um pouco das paisagens. E no segundo vídeo eu vou falar, vou continuar sobre as paisagens, né, vou concluir sobre as paisagens e vou abordar, os demais conceitos, que é o de região, escala e lugar, certo? Mas então vamos começar aqui entendendo a questão do espaço geográfico. Então, aqui a gente tem um diagrama que mostra como o espaço geográfico, né, ele está ligado a diferentes escalas e a diferentes conceitos. O único que a gente não vai ver nessa prova é esse aqui de território. Então, esse aqui vocês, por enquanto, desconsiderem. Mas esses outros três a gente já vai ver nessa prova, né? Mas vamos começar entendendo o que que é o espaço geográfico, né? Lembrando que quando a gente está falando de espaço geográfico, a gente está falando do principal objeto de estudo da geografia. Então, a geografia estuda o espaço geográfico. E o que que é o espaço geográfico? É o espaço onde acontece a interação entre o homem e a natureza, né? Então, essa interação, homem, natureza, ser humano e o meio que nos cerca, é o principal, são os principais elementos que a geografia estuda, né? Essa é a função da geografia, estudar a nossa ação nesse ambiente, né? Como que a gente é, vai lidando aí com essas interações, certo? Então, isso é o espaço geográfico, o espaço onde ocorre a relação entre o homem e a natureza. E aí, eu peguei aqui a apostila para mostrar para vocês que há aqui a definição do espaço geográfico, né? Então, ó, quando a gente fez lá, né, na, na apostila, que o espaço geográfico é um espaço que está em constante transformação, justamente porque, já que é um espaço onde ocorre a interação do homem com a natureza, a gente está sempre transformando esse espaço, tá? E aí, voltando aqui, aproveitar para falar dessa transformação desse espaço, né? A gente pode perceber que a transformação do espaço geográfico, ela começa há muito tempo atrás, lá na pré-história, né? Essas interações que a gente tem com a natureza, elas não são de hoje. Então, elas vêm de muito tempo atrás, né? E uma das primeiras alterações que a gente pode observar na natureza é a agricultura, né? Como vocês podem ver aqui na página 5 da apostila de vocês, ó, estudos de arqueologia indicam que diferentes sociedades começaram a desenvolver a agricultura em distantes regiões do globo e foram difundindo essa prática ao longo do tempo. Antes do surgimento da agricultura, nossos antepassados eram nômades e viviam basicamente da coleta. A expansão da agricultura possibilitou o desenvolvimento de técnicas que foram sendo aprimoradas. Então, a agricultura, ela não é uma atividade recente, né? E a partir dela, por ser uma atividade muito antiga, né? A gente foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A partir dessa atividade, a gente deixou de ficar vagando pelos lugares, né? Ou seja, a gente parou, deixou de ser nômade para poder começar a se fixar nos lugares, né? Então, essa foi uma das importantes alterações, uma das importantes transformações que a agricultura trouxe aí
para nosso desenvolvimento, né? É, outra coisa também é que com o passar do tempo, conforme a gente foi desenvolvendo técnicas mais modernas de agricultura, permitiu com que a gente produzisse mais alimentos do que a gente precisava. E aí, lembre-se dos excedentes, né? Olha aqui. Com o decorrer do tempo e a evolução da agricultura, as sociedades passaram a produzir mais do que precisavam para sua subsistência ou sobrevivência, ocasionando excedentes de produção, né? Essa produção de excedentes permitiu, então, que a gente se fixasse num lugar, porque não tinha mais que estar coletando para juntar esses alimentos. Já que já sobrava alimentos, a gente conseguia estocar eles, né? E ficar sempre ali no mesmo lugar. Isso permitiu, inclusive, o desenvolvimento das cidades, certo? E aí, mais para frente, como vocês podem ver aqui, ó, há pouco mais de 200 anos, no século XVIII, uma nova revolução técnica complementou as grandes transformações trazidas pelo surgimento da agricultura e depois das cidades, a Revolução Industrial. Então, a agricultura e a Revolução Industrial foram dois eventos que marcaram muito a transformação do espaço geográfico e a relação que nós temos com a natureza, né? A partir da Revolução Industrial, a gente começou a modificar muito a natureza. Aí começam os problemas de poluição, por exemplo, porque foi na Revolução Industrial que começaram a surgir as indústrias, né? Então, a gente tem que a Revolução Industrial acabou impulsionando as modificações que a gente faz no espaço, né? Porém, ela não foi o primeiro evento, né? Ela não foi a partir da Revolução Industrial que a gente começou a modificar o espaço geográfico. A gente começou a modificar o espaço geográfico lá desde a invenção da agricultura. Na Revolução Industrial, a gente só intensificou essas transformações, tá? E aí, como eu falei, essa revolução acabou fazendo com que a gente produzisse cada vez mais e transformasse cada vez mais o espaço. Como vocês podem ver aqui, ó, esse evento possibilitou a ampliação da fabricação de produtos e do transporte de mercadorias, gerando produção em massa. Então, a gente começou a produzir mais e transformar cada vez mais, tá? Então, sobre o espaço geográfico, é isso, gente. Eu recomendo que vocês leiam essa página 5 para entender as modificações que nós fomos fazendo no espaço geográfico e mostra, né? Isso mostra muito como esse espaço geográfico é resultado da interação entre o homem e a natureza, né? E aí, vou começar falando aqui do conceito de paisagem, né? Então, um dos conceitos importantes da geografia é o conceito de paisagem. E o que que é a paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, certo? Tudo aquilo que a gente consegue ter de noção do espaço quando a gente olha. Não só quando a gente olha, mas também quando a gente sente, porque a paisagem também envolve o olfato, envolve a audição, tudo aquilo que a gente consegue perceber do espaço, ele envolve a paisagem. Tá? Então, isso é a paisagem, aquilo que a vista e também os nossos sentidos conseguem alcançar. E aí que a gente vai ter uma diferença importante com relação às paisagens, né? Porque a gente tem, voltando lá na apostila, naquele exercício que nós fizemos, nós temos paisagens naturais e paisagens culturais ou artificiais. O que que é uma paisagem natural? Formada por elementos da natureza, ou seja, é aquilo que é predominantemente natural, aquilo que a natureza produziu, né? As florestas
são paisagens naturais, né? Já as paisagens culturais são aquelas constituídas por elementos que nós, seres humanos, construímos, né? Então, construídas pela ação da sociedade. Então, as cidades, por exemplo, elas são paisagens culturais, porque ali a gente vê muitas coisas, muitos elementos produzidos pelo ser humano, tá? Bom, gente, para o vídeo não ficar muito grande, então eu vou cortar aqui. E aí, como eu falei, no próximo eu retomo, a explicação de paisagem e explico os demais conteúdos, tá bom? Até.